E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar num assunto sério e que coloca os cabelos em pé. Os 10 maiores desastres já vistos, causados por furacões. Preparem-se para histórias de arrepiar, que mostram a fúria da natureza e como ela marcou o mundo para sempre. Ao longo dos anos, vimos a força da natureza mostrar sua cara feia, e os furacões estão no topo da lista dos eventos mais destruidores que existem. Do outro lado da tela, você vai entender a verdadeira dimensão da destruição. Cidades inteiras em ruínas, milhares de vidas perdidas e uma tristeza que não dá para medir. A gente precisa conhecer essas histórias, não só para lembrar das vítimas e de quem sofreu as consequências, mas também para entender a importância de se prevenir e ajudar quem precisa. Então, segura o coração, que a gente vai começar. Em 2005, o mundo parou para acompanhar a fúria do furacão Katrina. Imaginem só, a força da natureza arrebentando diques de proteção, inundando 80% de Nova Orleans e causando uma crise enorme, como nunca se viu antes. Famílias perderam tudo, suas casas, tudo que tinham e, o pior, pessoas queridas. As imagens da cidade debaixo d'água, com pessoas desesperadas pedindo socorro, chocaram o mundo inteiro. A história do Katrina é marcada pela dor e pela perda de mais de 1.800 vidas. Mas, mesmo no meio do caos, vimos histórias lindas de união e coragem. O Katrina deixou feridas profundas em Nova Orleans, uma lembrança da nossa fragilidade diante da natureza. Em 2017, foi a vez do Texas encarar a fúria do furacão Harvey, um dos mais poderosos a atingir os Estados Unidos. Imaginem só, chuvas torrenciais e enchentes que pareciam o fim do mundo, transformando cidades inteiras em lagos gigantes. Milhares de casas foram destruídas, deixando um rastro de destruição e famílias sem ter para onde ir. A cidade de Houston ficou quase toda submersa, as ruas viraram rios. Mas, mesmo com o caos e a destruição, vimos também atos de bravura e pessoas se ajudando. O Harvey uniu o povo americano em torno de um único objetivo: ajudar quem estava sofrendo. No mesmo ano, 2017, o furacão Maria decidiu mostrar sua força em Porto Rico, deixando um rastro de destruição e caos. Imaginem só, a ilha paradisíaca, que a gente só via em fotos lindas, completamente devastada pela fúria da natureza. Casas destruídas, hospitais sem luz, estradas bloqueadas e a população inteira sem saber o que fazer. A comunicação foi cortada, água potável virou artigo de luxo e a ajuda demorava para chegar. O furacão Maria deixou uma ferida aberta em Porto Rico, uma cicatriz que lembra a força da natureza. A história de Porto Rico depois do Maria é de luta, de levantar a cabeça e reconstruir tudo. Capítulo 4. Furacão Sandy, o gigante que colocou a costa leste de joelhos. Em 2012, o furacão Sandy, um gigante que ninguém esperava, atingiu a costa leste dos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição. Imaginem só, Nova York, a cidade que a gente pensa que é invencível, totalmente no caos, ruas inundadas e milhões de pessoas sem luz. O Sandy enganou todo mundo, mudou de caminho e ganhou uma força absurda. A tempestade parou a Big Apple, fechou o metrô, aeroportos, tudo. O prejuízo do Sandy foi colossal, mais alto que a cabeça do Cristo Redentor, ultrapassando bilhões de dólares. Mas o Sandy também mostrou a força do povo americano, que se uniu para superar a tragédia. Capítulo 5. Furacão Irma. A fúria que não perdoou o Caribe e a Flórida. Em 2017, o furacão Irma, com sua fúria implacável, passou como um trator pelo Caribe e pela Flórida, deixando um rastro de destruição e medo. Imaginem só, ilhas que pareciam um sonho, transformadas em pesadelo. O Irma, um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico, chegou na categoria 5, com ventos mais rápidos que um carro de Fórmula 1, mais de 290 km/h.
Na Flórida, milhões de pessoas tiveram que sair correndo de casa com a chegada do Irma. A tempestade causou um caos, inundou tudo e deixou milhões de casas sem luz. Mas, mesmo com o caos e a destruição, vimos também atos de coragem, pessoas se ajudando e não perdendo a esperança. Capítulo 6. Furacão. Andrew. A fúria que deixou a Flórida de cabelo em pé. Em 1992, a Flórida encarou a fúria do furacão Andrew, uma tempestade monstruosa que deixou marcas profundas no estado. Imaginem só, a força da natureza destruindo casas como se fossem de brinquedo, transformando bairros inteiros em entulho. O Andrew, um furacão da pesada, categoria 5, chegou na Flórida com ventos mais rápidos que um avião, mais de 280 km/h. Cidades como Homestead e Kendall foram as que mais sofreram, com milhares de casas totalmente destruídas. Mas o Andrew também mostrou a força do ser humano, que mesmo diante da tragédia, teve coragem, se ajudou e deu a volta por cima. Capítulo 7. Furacão Mitch. A tragédia que afogou a América Central em tristeza. Em 1998, o furacão Mitch, um dos mais mortais da história, devastou a América Central, deixando um rastro de morte e destruição. Imaginem só, chuvas torrenciais transformando rios em verdadeiros mares de lama, levando tudo de arrasto. Honduras e Nicarágua foram os países que mais sofreram, com milhares de mortos e milhões sem ter para onde ir. As chuvas do Mitch causaram deslizamentos de terra que soterraram comunidades inteiras. Mas mesmo com tanta tristeza, vimos a força da solidariedade humana, pessoas se ajudando nos momentos difíceis. Em 2008, o furacão Ike, um gigante que ninguém esperava, varreu o Golfo do México, causando destruição em massa no Texas e em outras cidades litorâneas dos Estados Unidos. Imaginem só, ondas gigantescas invadindo as cidades, engolindo casas e levando carros como se fossem brinquedos. O Ike, um furacão categoria 2, era enorme, com ventos que se estendiam por quilômetros. A cidade de Galveston, no Texas, foi uma das que mais sofreram com o Ike. A água invadiu tudo, destruindo casas e lojas. Mas, mesmo com o caos, vimos atos de coragem e pessoas se ajudando, mostrando que a união faz a força. Em 2005, o furacão Vilma, um dos mais poderosos já registrados, resolveu viajar o mundo, cruzando oceanos e atingindo a península de Yucatán, no México, Cuba e a Flórida. Imaginem só, a fúria da natureza sem limites, com ventos mais rápidos que um jato, mais de 290 km/h. Na península de Yucatán, o Wilma causou estragos em cidades turísticas como Cancún e Cozumel. Em Cuba, a tempestade causou inundações na costa e ventos fortíssimos que destruíram plantações e tudo que viram pela frente. Na Flórida, o Wilma atingiu o oeste do estado, causando problemas em áreas que ainda estavam se recuperando do Katrina. O Wilma deixou um rastro de destruição e prejuízo por onde passou, mostrando que a natureza é poderosa e implacável. Em 1989, o furacão Hugo, um gigante que acordou com tudo, deixou um rastro de destruição pelo Caribe e pela costa leste dos Estados Unidos. Imaginem só, a força da natureza mostrando quem manda em ilhas paradisíacas e cidades cheias de vida. O Hugo, um furacão categoria 4, se formou na costa oeste da África e, de repente, virou uma fera. Sua fúria foi sentida primeiro nas ilhas de Guadalupe, Dominica e Montserrat, onde causou uma destruição total. Depois, o Hugo chegou em Porto Rico com ventos mais fortes que um chute de mula, mais de 215 km/h. O Hugo deixou um rastro de destruição e muitas vidas perdidas, mostrando que a natureza é poderosa e devemos respeitá-la. E esses foram os 10 maiores desastres causados por furacões. Histórias de tristeza, perda,
mas também de superação, que mostram a força da natureza e como é importante estarmos preparados para enfrentar o que vier. Temos que aprender com o passado para construir um futuro mais seguro e forte. Valeu por assistirem! Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nada. E o mais importante, compartilhem essas histórias, porque informação é a nossa melhor arma para construir um futuro mais seguro para todo mundo.